Deus por sua vida. E quero ler um texto bíblico que está em Gênesis capítulo 37, do versículo 5 ao 11. Gênesis 37, do versículo 5 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Certa noite, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: Você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho, e mais uma vez contou a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez, contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Amém? Eu quero meditar com você nessa noite sobre sonhe grande. Sonhe grande. Sonhe grande. Esse é o tema da nossa reflexão. Nós vemos aqui nesse texto sobre um jovem que teve um sonho, José, né? Na realidade ele teve dois sonhos que têm o mesmo significado. E aprendemos aqui que o segredo, nesses sonhos, o segredo para um futuro brilhante e bem-sucedido. Porque era esse o futuro que Deus tinha para José. Era essa a revelação dos sonhos de José. Era como se Deus estivesse falando para José: Eu tenho um futuro para você. Você será bem-sucedido. Você exercerá governo sobre essa terra. Você será levantado sobre essa terra. Muitos irão até você e se prostrarão diante de você. Era essa a mensagem dos sonhos. Amém, amados? E os sonhos, eles são maravilhosos. Eles são divertidos, né? Porque eles são divertidos, né? Os sonhos mais divertidos e maravilhosos, né, são aqueles que nos levam a um lugar mais alto, né? São aqueles sonhos que nós temos e que nos leva a ver coisas maiores do que nós estamos vendo no momento. Exatamente aqui como José teve. Ele se viu numa posição muito grande em relação ao que ele era no momento. E eu creio que é isso que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Alguém escreveu e disse assim: existe apenas dois tipos de pessoas neste mundo: os realistas e os sonhadores. Os realistas sabem onde estão indo. Os sonhadores já estiveram lá. E um exemplo claro de que isso aqui é uma verdade é de Walt Disney. Quando inauguraram todo aquele complexo de Walt Disney, né, aqueles parques de diversões, toda aquela construção maravilhosa, no discurso de abertura, disseram assim, alguém disse: que pena que o Walt Disney não está vivo para ver tudo isso que ele idealizou. E depois a mulher dele fez um discurso. Ele disse: eu quero dizer para vocês que o meu marido, ele veio aqui antes de nós.
porque era o sonho que ele tinha. Os sonhadores, eles vão antes. Amém, amados? Eles veem antes de acontecer. Eles contemplam antes. Então, tudo aquilo que ele imaginou, que ele idealizou, que ele sonhou, na realidade ele já esteve lá, já tinha estado lá. Amém? Então, dizem também que existem 3 barreiras para impedir de você sonhar grandes sonhos, que é o medo, a falta de conhecimento e as associações negativas. Mas o grande sonho de José, aqui, anos depois, começa a ser cumprido. Anos depois começa a se cumprir. Mas a realidade que eu quero que você entenda é que ele não tinha um sonho pequeno, ele tinha um sonho grande. Eu quero lhe motivar nesta noite a você ser um sonhador de coisas grandes. Porque quando sonhamos com coisas grandes, irmãos, e o sonho não é somente no momento que nós dormimos, mas aquilo que nós imaginamos, aspiramos. E quando nós aspiramos coisas maiores do que o que nós temos, isso são sonhos. Quando você almeja crescer mais, quando você almeja conquistar mais, quando você entende que o seu futuro pode ser melhor do que o seu presente, meu irmão, você está sonhando os sonhos de Deus. Porque se existe alguém que quer que você seja melhor do que é hoje, é Deus. Amém? Isso não são devaneios, isso são sonhos de grandeza para nos levar a um futuro maior. Então não é pecado você sonhar com uma vida melhor, não é pecado você sonhar com um emprego melhor, não é pecado você sonhar com uma conquista maior do que o que você conquistou até hoje. Não é pecado você almejar crescer, não é pecado, querido. Isso são sonhos que Deus coloca na sua mente, coloca no seu interior, e você começa a almejar isso. Amém? Sejam sonhadores, sonhe grande, porque a diferença de sonhar grande e sonhar pequeno, meu irmão, não paga nada. Então é melhor sonhar grande do que sonhar pequeno. Amém? Então a pergunta é a seguinte: por que sonhar grande? E eu quero lhe dar 3 respostas nessa noite para isso. Por que sonhar grande? Primeiro, porque sonhar grande nos permite perceber que Deus tem um plano para nós. Sonhar grande nos permite perceber que Deus tem um plano para a nossa vida. Tem um plano específico. Jeremias 29:11, Deus fala através do profeta o seguinte, ele diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Amém, amados? O futuro pelo qual vocês desejam, anseiam. Isso é sonho. Aspiram, imaginam. Então comece a pensar no futuro melhor para a sua vida. Comece a pensar no futuro melhor para a sua família. Comece a pensar e a desejar algo melhor, porque Deus está dizendo aqui que isso faz parte do plano que Ele tem para a sua vida. É plano de Deus melhorar a minha vida e a sua vida, querido. É o que o próprio Deus está falando aqui. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Aleluia. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quais são os seus anseios para o seu futuro? Quais são os seus sonhos? O que você almeja? Aonde você quer chegar? Aonde você almeja chegar, querido? José, ele compreendeu isso aqui. Ele compreendeu que Deus tinha um plano para a vida dele. José, ele compreendeu os sonhos de Deus. Os sonhos de José claramente
pinta um quadro do plano de Deus para o seu futuro. Os sonhos que José tinha, José os agarrou durante toda a sua vida. Se você ler toda a história de José e você meditar profundamente, você vai ver que José se agarra com esse sonho. Ele entende que Deus tem um plano para a vida dele e ele não abre mão desse plano. Ele não abre mão. Amém, amados? Porque os sonhos ele nos dá a direção para a nossa vida. Ele coloca as coisas em perspectiva. Quando nós olhamos para os nossos sonhos e cremos que eles podem se realizar, nós temos boas perspectivas da nossa vida e do nosso futuro, porque nós sabemos que o nosso futuro está nas mãos de Deus. Nós sabemos que Deus ele tem um projeto, ele tem um propósito e ele tem um plano, e eu estou envolvido nesse plano de Deus. Tem algo para mim no meu futuro. Amém, amados? Eu creio nisso. Você crê nisso? Sabe por quê, irmãos? Olha, eu acho que uma das melhores coisas que nós podemos provar é exatamente quando nós realizamos um grande sonho, aquilo que nós sonhávamos, nós realizamos. Isso é uma grande satisfação. E Deus ele quer nos dar essa satisfação. Sabe por quê? Porque Ele tem um plano na sua vida. Ele tem um plano na sua vida. Ele tem um plano na sua vida. E Deus se revela através de sonhos. Deus se revela através de sonhos. Pastor César Castellanos diz que os sonhos são a linguagem do Espírito. E a ciência diz que se nós sonhamos sempre. Se nós não sonharmos, nós morremos. Ontem nós dormimos à noite, talvez a maioria de nós não se lembra se sonhou ou não, mas na realidade é que nós sonhamos, nós não lembramos, porque o homem não para de sonhar. Amém, amados? Mas só que os sonhos de Deus estão envolvidos em uma série de coisas. Está envolvido os teus desejos, os teus anseios, as tuas expectativas. E Deus diz que tem um plano para você dentro dessa expectativa. Aleluia. Então, por que sonhar grande? Segundo lugar, sonhar grande nos permite viver pela fé, apesar das circunstâncias da vida. Apesar das circunstâncias, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar dos vales, como a Rosa pregou quarta-feira, apesar de todas as influências que tentam nos impedir de avançar em Deus, apesar de todas essas circunstâncias, irmãos, quando nós sonhamos e quando nós nos alimentamos pelos sonhos de Deus, isso nos permite viver pela fé e nos permite romper e superar todo e qualquer obstáculo que apareça na nossa vida. Os irmãos entendem isso? Então os sonhos eles podem nos manter quando as coisas ficam difíceis. Então alimente os sonhos e sonhe grande. Olha a trajetória de José. José conta os seus sonhos. José entende que Deus tem um plano na sua vida. Aí os seus irmãos, com inveja de José, têm ódio dos sonhos de José. E nós não estamos isentos disso. Mas a verdade é que Deus tem um plano. E o plano de Deus é poderoso, maravilhoso e grande. Por isso nossos sonhos têm que ser grandes. Aí José é pego pelos seus irmãos, é vendido como escravo para os midianitas. Em seguida, os midianitas vendem José para Potifar. Potifar passou uma temporada como escravo. José passou uma temporada como escravo na casa de Potifar. Cresce dentro dessa casa, mas ele sofre uma calúnia e é lançado numa prisão. E lá na prisão, José está lá naquela prisão como prisioneiro, meu irmão, mas em todo esse período,
continua vivendo pela fé de que Deus vai realizar o seu sonho. José não esqueceu do seu sonho na sarjeta. José não esqueceu do seu sonho quando era escravo dos midianitas. José não esqueceu dos seus sonhos quando era escravo na casa de Potifar, e nem com o seu crescimento ele se tornou administrador da casa de Potifar. José não esqueceu dos seus sonhos quando ele sofreu uma calúnia, quando ele foi lançado na prisão. Injustamente, José não deixou seus sonhos na prisão, mas ele alimentou seus sonhos com fé, irmãos. Acredite que Deus tem grandes coisas para a sua vida. Não abra mão do futuro que Deus tem para você. Não abra mão do projeto que Deus tem para a sua vida. Meu irmão, alimente isso com fé. Meu irmão, quando nós sonhamos grande, nós alimentamos esses sonhos, nós alimentamos pela fé, sabendo que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Amém, irmãos? Deus é poderoso. Sem o sonho, a fé de José poderia não ter sido tão forte, mas os sonhos alimentaram a sua fé. Os sonhos alimentaram a sua fé. Aleluia. Eu quero desafiar você hoje a tirar da gaveta aqueles sonhos que estão lá, que você deixou lá. Você deixou porque achou que não iria se cumprir. Você achou que era coisa da sua imaginação. Mas eu digo para você nessa noite, se esses sonhos eram grandes, se esses sonhos faziam de você uma pessoa melhor, maior, bem-sucedida, se esses sonhos iriam te levar ao sucesso, eu quero dizer para você que esses sonhos, eles são de Deus. E Deus não quer que esses sonhos morram, mas quer que você se posicione. Amém, irmãos? José se posicionou com os seus sonhos. Deus lhe deu um sonho. Deus lhe deu um sonho. Você está focado neste sonho. Você guardou esse sonho. Tire ele hoje da gaveta. Recomece. Realimente. Crie uma nova perspectiva de vida. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Em terceiro lugar, por que sonhar grande? Porque sonhar grande nos permite realizar grandes coisas para Deus. Preste atenção no que eu vou dizer. O que mais está envolvido nos grandes sonhos que Deus tem te dado, e em Deus querer que esses sonhos sejam realizados, meu irmão, o propósito de Deus está envolvido nisso também. Você entende isso? Olha, José tem esse sonho, só que esse sonho não era só para engrandecer José. Esse sonho não era simplesmente para elevar a vida, melhorar a vida só de José. Esses sonhos estavam envolvidos no propósito de Deus para o seu povo. O propósito de Deus, a preservação do povo de Deus. Por quê? Porque no futuro ia acontecer coisas, irmãos, que José ia ser a chave. José ia ser um homem-chave que Deus iria usar para ser um ponto de referência para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Então o propósito de Deus estava acima de tudo aqui. E Deus, Ele quer realizar os teus sonhos acima de tudo, porque existe um propósito maior, o propósito dele. Existe uma obra dele, existe algo que é muito grande que Deus está fazendo e que Ele está te envolvendo nisso. Amém? José não imaginava o nível do que ia acontecer. Ele não imaginava, mas ele sabia que ia acontecer. Ele sabia que ia acontecer. Por isso, irmãos, ele não desanimou lá na cova, nos momentos de escravidão, mas ele perseverou, crendo no sonho. Sabe, se fosse um de nós,
E se nós fôssemos olhar para o ódio dos irmãos, se nós fôssemos olhar para a cova, né, que José ficou, se fôssemos nós lá, se nós fôssemos olhar talvez para a decepção que Potifar teve com José, se nós fôssemos José naquela situação, se nós fôssemos olhar como foi lançado, como ele foi lançado na prisão, a humilhação, talvez se fosse eu ou você, nós estaríamos completamente desanimados, nós estaríamos completamente tristes, amargurados, e talvez a gente até poderia estar blasfemando contra Deus, murmurando contra Deus, dizendo assim: puxa, Deus não tinha um plano na minha vida, Senhor, cadê aqueles sonhos? O que era aquilo? O Senhor me fez eu sofrer esse tempo todo, a minha vida é só sofrimento, é de escravidão em escravidão, agora eu sou prisioneiro. Que situação é essa? Aonde está Deus? Deus está no comando de tudo, querido. Deus está no comando da sua vida. Deus está no comando da sua vida. Deus tinha um plano para José. Deus tinha um plano para ele. E cada aparente retrocesso, meu irmão, na realidade foi apenas parte do processo para o seu sucesso. Os irmãos entendem isso? Cada dificuldade que José enfrentou foi trampolim para alcançar o seu sucesso. Cada vez que a coisa parecia pior, ele estava mais próximo do propósito. Parece que piorava, estava mais próximo do propósito. Parece que a coisa estava acabada, estava preso. Será que o próximo passo é a forca? Estava mais próximo do processo. Cada vez Deus aproximou ele mais do palácio. Você entende isso? O que eu estou querendo dizer é que como a gente vê, não é como Deus vê, porque Deus já vê lá na frente. O que eu estou querendo dizer é que, aparentemente, até hoje a tua vida pode até ter parecido um fracasso, mas na realidade Deus está te conduzindo, e você está bem pertinho de subir, meu irmão, no pódio com Deus, de te alcançar o lugar da tua vitória, o monte da tua vitória, o palácio que você vai assumir, o palácio que você vai entrar. Você está bem pertinho e pode estar pensando que está tão longe. Aleluia! Louvado seja Deus. Irmãos, os sonhos de José, sabe o que foi que aconteceu quando ele assumiu, quando ele se tornou administrador do Egito, quando ele assumiu a sua posição, irmãos, levou ele a fazer, a realizar grandes coisas para Deus, grandes coisas para Deus. Levou ele, por exemplo, quando o número de família que entrou no Egito, quando José estava lá governando, já o número de pessoas foi em torno de 75 para 89 famílias. Sabe quantas pessoas saíram do Egito, do povo de Deus? 2 milhões de pessoas. Deus tem uma grande obra na realização dos sonhos que nós temos diante dele, dentro do propósito dele. Amém, amados? Eu quero que você entenda que você pode estar pensando que a coisa não está fluindo, mas Deus não perdeu o comando de nada, porque Ele é dono de tudo, porque Ele está no controle de tudo. Sabe, gente desesperada aí com essa pandemia. Irmão, nós não vamos nos desesperar, sabe por quê? Porque Deus vai nos levar para o futuro que Ele já desenhou. Deus vai nos conduzir até o lugar que Ele já determinou no reino espiritual. Nós vamos chegar onde Deus quer que a gente chegue. Nós só precisamos perseverar. Perseverar. E quando nós perseveramos, nós realizamos grandes coisas para Deus. José se tornou uma referência mundial. O mundo inteiro que tinha fome ia até José e se prostrava diante de José. José abençoava e dava pão.
Meu irmão, Deus quer te fazer fonte de bênção para o mundo. Deus quer te fazer uma fonte de bênçãos para você alimentar o mundo com pão. Olha o pão que você tem. Meu irmão, não tem lugar nenhum nessa terra. Sabe por quê? Porque você tem o pão da vida, que é Jesus. E o mundo precisa desse pão, só você que tem. O mundo inteiro virá aos pés da igreja para se alimentar do pão da vida. E nós somos a igreja. Amém, amados? Amém, queridos? Então seja um sonhador. E seja um sonhador de sonhos grandes. E Deus vai realizar todos os teus sonhos. Eu profetizo que Deus vai realizar todos os teus sonhos. E não pense de maneira eu sonho muito alto, sonho mais alto ainda, meu irmão. É para esse lugar que Deus quer levar. Porque Deus não quer levar ninguém para baixo. Deus não quer levar ninguém para miséria, para pobreza. Deus quer levar você para um lugar de honra, para um lugar de bênção, para que você se torne referência. Amém?